Tentei torcer. Tentei torcer pro Racing do Uruguai, mas não deu, né? Por quê? Corinthians 3, Racing 0. E com autoridade, né? Por mais que eu torcesse contra, mas é o que a gente já esperava. Corinthians cumpriu bem a sua obrigação, né? Num grupo que tem Corinthians, Racing do Uruguai, Argentinos Júnior da Argentina e Nacional do Paraguai. Corinthians tinha que terminar em primeiro colocado e já ir direto para o mata-mata da Sul-Americana, fugindo do playoff com algum terceiro da Libertadores. Para que passar por isso? Se o Corinthians poderia e deveria, como fez, a sua classificação. Então, venceu bem com gols de Rodrigo Garro, Yuri Alberto e o Coronado. Coronado, que golaço! Por mais que eu torcesse contra, torcendo a favor dos zagueiros do Racing, sei lá, faz falta, toma, dá carrinho, ele driblou um, driblou outro e fez um golaço. Com merecimento, sim, né? O corintiano que bota fé nesse Coronado para ver se ele é um jogador que até pelas cifras que ele ganha, ele jogou hoje no lugar do que o Romero, mas acho que é o lugar dele. O Romero, por favor, é banco no Corinthians, né? O ataque tem que ser Yuri Alberto, Coronado e Wesley até quando se estiver o Wesley no Corinthians, né? Se é que vai ser ou não vai ser vendido. Mas a linha de frente do Corinthians é bem essa mesmo. E uma coisa que tem que se salientar também, a veia artilheira de Yuri Alberto, mais uma vez aflorada também. E não tá parando de fazer gol. Todo jogo tá deixando o seu. Mas, antes de começar a falar do Corinthians, a atuação corintiana nessa classificação, também a despedida do Paulinho, né? Acho que o último remanescente do time histórico do Corinthians que conquistou a Libertadores, conquistou o Mundial, o remanescente de 2012, 12 anos atrás, né? Então em 2024, 2012, 12 anos atrás, então já, né, como o mundo roda, o Corinthians já teve bons times péssimos, boas campanhas, más campanhas, mas o Paulinho era o último. O Cássio, agora é do Cruzeiro. Paulinho, será que ele para? Será que ele vai para outro time? Então, mas do Corinthians não mais. Então, eu acho que ele já fez muito, né? Se machucou bastante no tempos recentes, mas antes de começar a falar do Corinthians, deixa aquele recadinho. Você que está chegando agora, você que nos acompanha, você que caiu de paraquedas no nosso canal Lealdade em Padrão, deixa o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe entre os seus amigos, seus colegas, seus parentes. Então, mas divulgue, ajude a fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Já passamos da barreira dos 300 inscritos, vamos chegar lá, 350, 400 e crescer cada vez mais. Mas hoje é dia de falar de Corinthians, né? Eu sou Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade em Padrão. E hoje o Lealdade em Padrão vai falar de quê? A classificação corintiana 3-0 para tristeza palmeirense, felicidade corintiana, mas com méritos. Sim, o que eu vi hoje um Corinthians assim, na boa parte, 80% da partida de domínio corintiano. Acho que o corintiano dá para falar assim, foi uma vitória convincente, né? Corinthians que não começou bem, a partir do primeiro até o 20º minuto, do que eu presenciei, aquela falsa esperança. Será que o Racing vai aprontar? Eu nem estava cogitando, por mais que eu torcesse pro Racing, eu nem estava cogitando o Racing ganhar Itaquera. Um empatezinho 0-0, amarrado. Aí começou o jogo do primeiro ao 20º minuto, o Racing no ataque, tocando bolas em profundidades, cruzando bola na área e de 2 a 3 chances claríssimas antes de sair o primeiro gol corintiano, que saiu aos 22 com Rodrigo Garro de falta. Pouco falha do goleiro, golaço também que ele mandou quase na forquilha, mas só estava dando o Racing. E uma delas também, uma falha clamorosa do goleiro Carlos Miguel, que mostra-se ser diferenciado com as mãos, mas com os pés
Lembra muito o Cássio. Meu Deus do céu, o Carlos Miguel é sofrível e mostrou isso. Um delay, uma falta de agilidade com os pés, mas compensa demais, mas demais com as mãos. E eu digo com toda a certeza, hoje, no presente momento, o futebol brasileiro, Carlos Miguel é o melhor goleiro do Brasil hoje. Eu falo numa média, eu não pego só um recorte. A partida de hoje ele foi ruim, na outra ele foi boa. Não, é uma média. E debaixo dos 3 paus, o Carlos Miguel, ele está à frente de um segundo, terceiro colocado há um bom tempo. Porque a média dele como goleiro, defendendo com as mãos, é diferenciado sim. O Corinthians sim, pode-se dizer, não tem mais o Cássio, mas tem sim Carlos Miguel, um grande goleiro. Não só na altura, 2,04 m, mas na postura de grande goleiro que ele é. Mas dizendo que o Corinthians estava sendo dominado até o 20º minuto, porque os gols em seguida do Corinthians que saiu no minuto 22 com Garro e com o Yuri Alberto, que eu acho que foi contra. Se você pegar o meião verde que bate na bola, não é o meião branco, no caso que é o do Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto, esperto que ele é, saiu comemorando. Eu acho que foi gol contra. Olha no replay, depois você vem falar aqui comigo. Mas deu pro Yuri Alberto, não sei se já mudou, mas gol do Yuri Alberto, fez pertinho, fez coraçãozinho e não sei o que, mas fez certo. Artilheiro é isso também, mesmo se não faz, sai comemorando. Qualquer coisa, dá o gol pra mim. Mas após os 2 gols, o Racing batendo literalmente contra a parede, contra o muro que se chama Carlos Miguel, o Racing diminuiu seu ímpeto e o Corinthians começou a jogar bem. O gol, que eu falo com felicidade, do Garro, um pouco de falha do goleiro, e logo em seguida a bola cruzada na área e Yuri Alberto meio que trombando, meio que se enroscando com o zagueiro e põe pra dentro. A partir disso aí foi amplo, mas de amplo domínio do Corinthians. Aí aquela coisa por mais que eu tava torcendo, falei, não vai dar mais não, hein? Aquela coisa, será que eu paro de assistir? Não, vou assistir, vou dar esse voto de confiança pro Racing. Não adiantou muito o meu voto de confiança, mas acompanhando bem, e eu vi um Corinthians seguro de si. Até a virada do primeiro pro segundo tempo, o Corinthians começou a dominar bastante. No segundo tempo começou a ter substituições e o Corinthians não mudou sofrendo poucos riscos atrás, mas na frente chegando bem. Então, e um pouco falando do time do Racing, o poderio técnico dele é pior do que o do Corinthians. O time é sofrível, um time pequeno do Uruguai. Futebol uruguaio que há décadas não apresenta algo minimamente convincente, né? Das glórias do passado do futebol uruguaio. E o Racing é uma equipe minúscula, mas tem muita vontade. É aquela equipe que tem a consciência que é uma equipe fraca, limitada. Conseguiu empatar com o Corinthians em Montevidéu, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, mas aqui obviamente que não daria para poder ganhar. Por isso que eu falei, a minha torcida pelo Racing para aprontar em Itaquera seria o quê? Empatar, 1-1, 0-0. Aí quando começou o Racing ir pro ataque, bate no goleiro e não entra. Falei, eu acho que não vai sair gol. Aí começou a sair o primeiro, o segundo, e no segundo tempo saiu o terceiro do Corinthians. Falei, já era, já foi. E falando da dominância corintiana, diante desse Racing que se mostrou brioso, se mostrou com vontade, minimamente dizendo, o Corinthians se portou como tal. E estamos falando de Corinthians, não estamos falando de outro time bem mais forte, na média, tipo um Atlético Mineiro, um Grêmio, um Palmeiras, um Flamengo. Estamos falando do Corinthians, com suas limitações, que o próprio corintiano sabe quais são as limitações do Corinthians, mas o Corinthians se portou muito bem. A partir do momento que fez 2 gols, se portou com tranquilidade, ia na boa pro ataque, mas sem sofrer riscos atrás, como o time grande tem que ser. O torcedor contrário, o torcedor anti-corintiano, pode te dizer, mas o outro time é muito fraco, sim. Mas como eu repito, como eu ando dizendo em outros vídeos, o time forte contra um time fraco. O time fraco só será fraco se o time forte impuser a sua filosofia, o seu futebol. Se o time forte se mostrar ser forte, o fraco vai continuar sendo fraco. E foi o que o Corinthians fez.
em grau comparativo, o Corinthians é mais forte ou é menos fraco do que o Racing, e fez a sua postura. Então, esse time corintiano, que Carlos Miguel, Fagner e Hugo nas laterais, na zaga Félix Torres, Kaká, volantes Ranielli e Bidon, na frente Rodrigo Garro e o trio de ataque, o tridente, Yuri Alberto, Wesley e Coronado. Para mim seria a equipe perfeita pro Corinthians, pro corintiano no caso, seria a equipe perfeita? Sim, dentro das peças que o Corinthians tem. Pode ter o revezamento entre Coronado e Romero, dependendo da situação, mas que nem a dupla de volantes, Bidon e Ranielli, para mim no caso, coloca até Fausto Vera no banco, né? Quem já foi Fausto Vera, que chegou como sensação do Argentino Júnior, mas hoje é banco do Breno Bidon, mas tranquilamente. E falando desse plantel corintiano que dá segurança para sua torcida, por quê? Desses valores que eu citei, falando na escalação corintiana de início, os 11 iniciais, dá segurança pro seu torcedor. Mas é aquele negócio que em outros vídeos eu critiquei o técnico Antônio Oliveira. Por que eu tava criticando o Antônio nos outros vídeos? Porque esse time do Corinthians não é de todo horrível, não pegou liga como time, mas tem boas, até ótimas peças. Um Carlos Miguel, um Kaká na zaga, muito bom valor, um Bidon muito bom, e o Yuri Alberto fazendo gols a rodo, né? Todo jogo deixando o seu, né? Minimamente um, deixa dois. O que eu falo, tipo assim, o pulo do gato seria o quê? O Antônio Oliveira fazer esse time do Corinthians constantemente jogar mais. Jogou essa partida pontual contra um fraco Racing em Itaquera, jogou bem, né? Dominou, fez os gols necessários, não tomou gol, isso também é muito importante, mas o segredo agora do Antônio Oliveira continuar treinando bem é o quê? Dar continuismo a esse tipo de Corinthians, não aquele Corinthians que passa apuros contra time pequeno, perde pontos em Itaquera, não esboça reação, se torna-se acuado mesmo em casa, mesmo com equipes fracas. Então, o time do Corinthians não é ruim, não é horrível, é limitado porque, para mim, ainda não deu liga como time, entendeu? Tem boas peças limitadas, mas falta o algo a mais, que quem tem que entregar esse algo a mais é o Antônio Oliveira, sim, porque já passou da época de teste. O teste ficou no Campeonato Paulista e o Corinthians foi reprovado no teste a partir do momento que o Corinthians foi eliminado na fase de grupos, não foi pro mata-mata. Por mais que a culpa tinha, em sua quase que totalidade, foi com o Mano Menezes, mas alguma culpinha no cartório, Antônio Oliveira também tem. Então o salto de qualidade é o quê? Dar continuismo no bom futebol corintiano, mesmo que o adversário seja fraco, mas fazer o Corinthians progredir ou continuar nesse ritmo, não oscilar, que é a tônica, é a cara desse Corinthians, as oscilações em demasia, em grande quantidade. O Corinthians jogou muito bem. O que garante que o Corinthians vai jogar bem a próxima partida? Vamos supor, pega um Botafogo em Itaquera. Você garante que o Corinthians, por exemplo, vai jogar bem contra um Botafogo? Não sabe. Tanto que o time do Botafogo é uma incógnita também. Isso também não dá muito o corintiano o que se pensar. Então, o Corinthians agiu e jogou bem contra uma equipe fraca e limitada, mas com esse tipo de futebol, será que consegue apresentar algo parecido contra os adversários mais fortes? Eu dei um exemplo, vamos supor, um São Paulo que hoje está no nível melhor que o Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Grêmio. Então o tal do o salto, o pulo de mudar o Corinthians de patamar, de poder tentar afrontar esses adversários que eu citei, é fazer o futebol que foi apresentado, dar continuidade contra os times grandes. Não adianta você bater num Racing, pegar um time grande e virar um patinho feio. Então, é esse ponto que tem que ser salientado e não se esquecer. Falando do destaque corintiano, Yuri Alberto é aquela coisa do... O corintiano reclama e xinga ele, até com razão, né? Isso fazendo sempre um comparativo, até mesmo um pouco grosseiro com
com o Palmeiras, Yuri Alberto faz meio que um espelho como fosse o Rony. Eu já citei em outros vídeos. O Rony tem muito mais vontade e raça do que o Yuri Alberto. Na categoria, o Yuri Alberto pode ser melhor? Tá, pode ser. Mas o que os dois se parecem então? Qual é a semelhança entre Yuri Alberto e Rony? Ambos são criticados por parte da torcida de cada um dos seus times e também os dois pedem barbaridades, quantidades enormes de gols. E gols ditos fáceis, é só empurrar pra dentro e faz. Tanto que até eu brincando no início do vídeo, falando que eu achei que o gol não era do Yuri Alberto, porque eu acho que eu vi um cara do meião verde empurrando pra dentro, a bola foi meio que espirrada, eu acho que foi mais gol contra do que gol do Yuri Alberto. Se na súmula tá Yuri Alberto, ele fez certinho, fez coraçãozinho, ele comemorou, tá no direito dele. Mas ele deixa os gols dele, tal qual o Rony no Palmeiras também deixa os seus gols, mas ele é meio que perseguido, achincalhado, incomodado por parte da torcida que não perdoa os seus diversos erros de gols fáceis, que o Palmeiras podia conquistar mais vitórias, mais classificações, até com uma certa facilidade, mas os gols perdidos pesam. Pro Corinthians, isso também conta também. Então, o Corinthians e o corintiano tem que aproveitar essa veia, esse ímpeto artilheiro do Yuri Alberto, que próxima partida poderá não fazer, porque o Yuri Alberto é aquilo, ou é 8 ou 80. Então tem que aproveitar. Então todo gol tem que ser comemorado, que ele não sabe quando vai ser o próximo. Outro destaque do Corinthians, Carlos Miguel, goleiro. Falar de Carlos Miguel é meio repetitivo do bom goleiro que ele é. E na minha opinião, o melhor goleiro do Brasil hoje, no recorte atual. Que nem é porque você pega uma partida maravilhosa do Carlos Miguel, ele é o melhor. Aí ele joga mal, que nem falhou contra o Flamengo. Esse Carlos Miguel não presta. É meio injusto. Eu, para poder citar Carlos Miguel é o melhor goleiro do Brasil no momento, na minha opinião, é o quê? Uma média. Debaixo dos 3 paus, ele faz milagre. Faz defesas tranquilas, faz defesas fáceis e faz defesas difíceis. Então, na média, ele é muito bom como goleiro. No lance contra o Racing, quando tava 0-0, ele tentou sair com o pé, mas tão displicente, deu um tapinha com nojinho, ele meio que tocou sem ver, quando foi ver, perceber, a bola tava no pé do jogador do Racing, não sei se foi acho que foi o Rita Vizcaia, que é o destaque da equipe, não sei se foi com ele. E ele, no rebote, chutou em cima, aí sim ele fez um milagre, caiu, defendeu de novo, mas mostra-se que o Carlos Miguel tem um quê de Cássio, o que é? Com as mãos faz milagre, não passa nada, mas tentou sair com os pés, aí dá problema. Então, se esse for o problema do Carlos Miguel, menos mal, que como na função de goleiro, ele defende muito bem. Por isso que eu reforço, é o melhor goleiro do Brasil hoje. Então, mas tem suas falhas. É alto, é forte, tampa todos os ângulos, tem presença, tem tranquilidade, tem reflexo rápido, mas tem falhas. Como todos têm, né? Mas na média, Carlos Miguel é o melhor do Brasil, no momento, na minha opinião. E já para final do vídeo, Paulinho se despede do Corinthians, né? Então, o último remanescente do grupo histórico corintiano de 2012 tinha o Cássio que foi pro Cruzeiro. O futuro do Paulinho não sabemos se ele vai querer parar, se ele tem proposta para ir para outro time. Até pela força, limitação física, a idade também, tem tudo isso conta, mas Paulinho sim, marcou história no Corinthians, né? Fez gols lendários pro Corinthians. Muita gente lembra do Cássio evitando o gol do Diego Souza, mas nessa partida o Corinthians classifica também graças ao gol de cabeça do Paulinho, né? Cobrança de escanteio, bola na área, ele fuzilou de cabeça. Então, o jogo, o Corinthians e Vasco ficou tão marcado, a defesaça de ponta de luva, ponta de dedo do Cássio, deméritos também do Diego Souza, né? Podia ter diversas coisas e não fez nada, mas todo mundo diz, muita gente esquece que o gol da classificação corintiana foi do Paulinho. Então ele em clássico sempre jogou muito bem, sempre representou o Corinthians muito bem. Paulinho,
quando começou a sua carreira no Corinthians, sua jornada no Corinthians, ele veio do Bragantino. Então foi um dos achados, né? Você vê, o cara foi lá num time pequeno, buscou esse jogador e puxou. Quem acha? Um volante do Bragantino que daria... Teve Moradei também, que veio do Bragantino, não jogou nada. Aí você pega um Paulinho do Bragantino e joga muito, né? Tá no grupo dos campeões de Libertadores e campeão mundial. Então, se despede, Paulinho. Se despede. Fez uma boa, uma brilhante carreira pelo Corinthians, né? Os últimos tempos recentes não tão bem, né? Porque vinha com muita contusão, né? Mais parado que jogando. Isso não é interessante para o time, para a marca Corinthians, né? Então, mas tudo tem início, tudo tem um fim. E o fim no Corinthians, da passagem do Paulinho, se encerra. Vai parar? Vai para outro time? Não sabemos, mas no Corinthians já deu, parou. Mas Corinthians classificado, né? Também para a reta final do vídeo. Corinthians classificado, 13 pontos. Em segundo colocar o próprio Racing, que se empatasse o Corinthians estava classificado em primeiro. Racing ficou em segundo com 11 pontos. Vai disputar o playoff com algum terceiro que tiver na Libertadores, né? Tem times com jogos atrasados, né? Que nem o Grêmio, no caso, tem jogos a se fazer ainda, mas eu acredito que time que vai cair no colo do Racing. Continua na classificação, o Argentino Júnior, que ganhou do Nacional do Paraguai com 9 pontos, e o Nacional do Paraguai apenas com 1 ponto. Então o Corinthians cumpriu sua obrigação, o Corinthians fez o que tinha que fazer, jogou bem, fez bastante gols, fez 3 gols, não tomou nenhum. Então o Corinthians tem que comemorar bem, comemorar bastante. Detalhe, o Corinthians está numa Sul-Americana, por quê? Pelo péssimo ano que teve no ano passado. Os corriqueiros anos de não conquista corintiana. Então o corintiano comemore sim a classificação para as oitavas de uma Sul-Americana, mas faça o recorte da situação corintiana, né? Não é um dos melhores momentos da história do Corinthians, né? Mas toda classificação, todo gol, toda vitória, todo algo a mais tem que comemorar. Mas saber ser inteligente e ciente que o Corinthians precisa de muito mais do que isso. O Corinthians precisa de vitórias grandes, maiúsculas, contra times grandes, contra rivais grandes, e conquistar títulos também. E o Corinthians, como qualquer time grande, necessita de títulos. Ficar só por... Esse ano eu vou para Libertadores, ano que vem eu vou para a Sul-Americana, eu fui até a semi de um Paulista. Não, tem que ter títulos. O São Paulo agora voltando a conquistar títulos. O Corinthians meio que parou no tempo. Então é isso, corintiano. Comemore sim a sua classificação. Eu tentei, que nem eu falei, eu tentei torcer para o Racing. Só tentei, não consegui. Até parei, depois do segundo gol falei, acho que não dá. E não deu. Portanto, eu sou Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade em Padrão. Tentei torcer contra o Corinthians, só tentei. Dessa vez não deu.